Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal Terça Livre. Eu sou o Alan dos Santos e este é o Boletim da Manhã. Sejam todos bem-vindos. Aconteceu algo que qualquer um de nós que conhece bem a esquerda internacional, sobretudo como que a esquerda brasileira está fazendo parte disso, né, que foi a Gleisi Hoffmann convocando a fraternidade muçulmana para libertar Lula. Para falar sobre isso com vocês, hoje eu tenho aqui Dante Mantovani. Bom dia, Dante, tudo bom? Bom dia, Alan, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Nossos telespectadores aí do Terça Livre, e vamos discutir esse assunto, né, que realmente demonstra aí as entranhas do esquerdismo, do comunismo e de sua estratégia política. Dante, muita gente pensa assim que a esquerda, embora a esquerda realmente de fato tenha muito blefe, né, ela rota muito mais do que ela pode fazer, e algumas pessoas estão rindo da cara da Gleisi Hoffmann, achando engraçadinho o desespero do PT. Mas para nós que sabemos muito bem que a esquerda brasileira fez protestos aqui no Brasil com a bandeira do Estado Islâmico em apoio à Palestina, querendo a destruição de Israel. Nós sabemos dos laços estreitos que existem entre os muçulmanos e a esquerda internacional, inclusive o Partido dos Trabalhadores. Para nós isso não é um blefe qualquer ou como eu posso dizer, um ato ridículo, né? Tem um significado isso, né? Exatamente, Alan. Bom, em primeiro lugar, nós precisamos lembrar que toda a estratégia do PT e da esquerda de modo geral no Brasil para ter chegado ao poder, para ter chegado onde chegou, se baseia em relações e apoios internacionais muito bem estabelecidos, muito bem firmados, e sempre que eles necessitam, eles têm esses apoios, né? A esquerda tem uma rede de apoio internacional muito forte, é amparada por grandes fundações multibilionárias. Inclusive, na minha última participação aqui, eu falei um pouco sobre isso, né? Causa um pouco de estranhamento, às vezes as pessoas acharem que... Nossa, deixa eu desligar o telefone aqui. Então, causa um pouco de estranhamento, né? Às vezes as pessoas perceberem que a esquerda é financiada por grupos multibilionários internacionais. Mas é justamente porque a esquerda tem uma tecnologia, tem uma técnica. É uma técnica de destruição da sociedade. Destruição de... Oh, meu, não é pra ligar agora, caramba. Deixa eu pôr... Tem que pôr no modo avião aqui, caramba. Bota no modo avião. Enquanto você bota no modo avião, rapidinho, Dante, eu quero mostrar uma foto aqui pro pessoal. Essa foto aqui é de um evento que ocorreu na Paulista, né? O pessoal tá vendo uma foto que eu coloquei aqui ao meu lado, uma foto que ocorreu num protesto na Paulista contra Israel, pela Palestina, e ao centro, como vocês podem bem ver na foto, tem um cara com a bandeira do ISIS, né? Ou seja, do Estado Islâmico. Então, esse evento aí ocorreu em São Paulo há 1 ano e meio atrás, 2 anos, e muita gente não tem consciência disso, né? As pessoas pensam assim, a esquerda e os muçulmanos, como assim? O que a esquerda tem a ver com os muçulmanos? Nesse evento estavam presentes, por exemplo, deixa eu ampliar a foto aqui para vocês. Nesse evento, peraí, tô fazendo tudo de uma vez aqui sozinho, mas vamos lá, vou mostrar para vocês. Neste evento, por exemplo, estava a LBI, né, que é o movimento socialista, como vocês podem ver na foto aí. Nesse mesmo evento, tá ali o cara com a camisa do Lenin, né, um cara que viver é lutar, com a foice e o martelo, e o LBI, o Movimento Socialista. Então, algumas pessoas ainda não entendem que tem tudo a ver, ou seja, não é apenas
uma pagação de mico. Vamos usar uma linguagem bem simples aqui, para que as pessoas entendam. Não é apenas uma pagação de mico por parte da esquerda, da Gleisi Hoffmann, ou um grito de desespero de quem já perdeu todas as chances, né? Então, a esquerda, ela tem sim uma ligação com os muçulmanos, né? Mais uma imagem aqui para vocês desse evento: embargo a Israel, todo apoio à resistência palestina, né? E os caras levantando também a bandeira do Estado Islâmico. Então não é o que eu quero reafirmar aqui, Dante, é que não é apenas um grito de desespero ou uma apagação de mico por parte da Gleisi Hoffmann. Ela sabe muito bem o que ela está fazendo, ela sabe muito bem onde ela quer chegar com isso. Não, exatamente, era isso que eu estava tentando explicar naquele momento, que a esquerda chegou ao poder no Brasil, em outros lugares aqui no continente latino-americano, através dessas alianças internacionais, né? Foi para isso que foi criado o Foro de São Paulo em 1990. Tem gente que não gosta que a gente fale do Foro de São Paulo, né? Acha que é propriedade particular falar do Foro de São Paulo, mas a gente fala, porque é o seguinte: o Foro de São Paulo foi criado em 1990 pelo seu Fidel Castro e pelo Lula, ninguém menos que pelo Lula, os dois que foram os líderes disso aí. Para quem não sabe o que é o Foro de São Paulo, é uma organização criminosa, né? Claro, que une partidos de esquerda e movimentos terroristas. Exatamente por isso que é uma organização criminosa e tem suas reuniões anuais até hoje que funcionam como reuniões de Estado-Maior. Ou seja, eles tomam decisões políticas para todo o continente. Por exemplo, quem vai ser candidato, quem vai auxiliar quem vai sabotar quem, como os movimentos terroristas vão ajudar, tá? Então, eles estão um pouco desnorteados agora no Brasil por causa dessa prisão do Lula aí. Mas continua funcionando. O Foro de São Paulo tem sua estratégia muito bem definida. E eles têm lá quais os grupos que eles podem contar quando eles têm alguma dificuldade. Então, por exemplo, as Farc, que são aquele grupo terrorista lá da Colômbia, que já tem 50 anos promovendo atentados, assassinatos, sequestros, extorsões, todo tipo. Que dos 50 anos, permita-me só acrescentar isso. Abaixa só um pouquinho o speaker aí, Dante. Só um pouquinho. Que desses 50 anos, 20 anos, durante 20 anos foi alimentado de várias maneiras, né? Além do narcotráfico, mas também pela Odebrecht, com $100 mil por mês durante 20 anos, e ordem do PT, né? Só esse acréscimo. As Farc receberam $100 mil? 100 mil dólares da Odebrecht durante 20 anos. Né? Puta vida. Olha aí, anos. Isso é muito mais grave, Alan, isso é um crime muito mais grave do que, por exemplo, essa corrupção, propina pro Lula, enfim. Você dá dinheiro para uma organização terrorista que mata, assassina, que sequestra. Quer dizer, essa Odebrecht se transformou numa organização criminosa, né? E, assim, o crime internacional deveria ser investigado pela Interpol, pelo FBI, por tudo isso. E eles têm, claro, os esquemas deles de mandar dinheiro para fora do Brasil. E você veja como que funciona uma hidra, como diz o Carlos Azambuja no livro A Hidra Vermelha, não é? É realmente uma hidra comunista. Eles têm tentáculos. E por isso que o Lula é um símbolo tão forte, sempre foi, porque a Lula é exatamente o que eles são. Eles são um polvo, são um molusco com vários tentáculos em vários setores da sociedade. E eles conseguem juntar tudo que não presta no mundo, né, a favor dessa estratégia de esquerdização. Então, por exemplo, se aqui na América Latina eles têm contato com esses grupos terroristas como a Farc, o MR8 chileno, que promoveu sequestros, inclusive no Brasil, na década de 90, né? O Sendero Luminoso, no Peru, o MST, aqui no Brasil, que é uma organização terrorista, o MTST, né? E aí a Ana Raquel Dodge, ao invés de enquadrar, de processar esses grupos terroristas no Brasil, fica aí com frescura com o Bolsonaro, né? Porque o Bolsonaro fez piada. O Bolsonaro não pode fazer piada, mas o MST pode invadir propriedades, pode destruir plantação de laranja, o MTST pode invadir prédio, nada disso tem problema, né, para essa procuradora. Mas enfim, eles podem convocar a militância dizendo que agora tem que derramar sangue, né? Exatamente, né?
Exatamente. Pois é, o Stedley falou, né, que se o Lula fosse preso ia ter derramamento de sangue, a própria Glaze, né? O Boulos disse que Boulos. a militância iria parar o Brasil, ia para as estradas, ia invadir fazenda, tudo isso. Pois é, e eu fico impressionado com o silêncio das nossas autoridades diante disso. Quer dizer, o Foro de São Paulo ainda domina o Brasil. Quem que está realmente à frente da estratégia do Estado brasileiro ainda é o Foro de São Paulo. O Michel Temer não rompeu com isso. Se tivesse rompido, ele já teria enquadrado o MST como grupo terrorista, MTST, enfim, todo esse pessoal aí que deu todo esse apoio ao PT, né? Mas quem está fazendo um trabalho de limpeza não é o governo, não é o Poder Executivo. É antes o Judiciário, uma banda do Judiciário que realmente está comprometida em fazer esse trabalho. Não acho que tem nada de excepcional, não tem nada de mais nisso. É o trabalho deles, ora. Eles são pagos para isso. Então, se nós tivéssemos esse exemplo seguido em todos os setores, né, do judiciário, a gente veria que realmente o Brasil estaria limpo e desinfetado dessa corda esquerdista. Mas eles têm, então, essas ligações internacionais com grupos terroristas da Colômbia, do Peru, do Chile, do Equador, de Cuba, né? O serviço DGU, que é o Serviço de Inteligência Cubano, que ensina terrorismo no mundo inteiro, o representante desse serviço de inteligência aqui no Brasil é o Zé Dirceu, que o que tudo consta está solto, né? Parece que está solto por aí, E, armando não, essa basófia toda. Ele que e, é o cérebro por trás disso tudo. e que nunca deixou, cabe lembrar, né, Dante, que nunca deixou de ser membro das Forças Armadas cubanas, né? Exatamente. Nunca deixou de ser um oficial do serviço de inteligência cubano e não é um serviço de inteligência do qual não se tem notícia de que alguém tenha dado baixa vivo. Então, se ele não deu baixa no serviço secreto cubano, significa que ele é um agente cubano. Então, o crime do José Dirceu maior, eu não sei por que não se fala nisso no Brasil, pô, parece que é tabu, é crime de alta traição. Ora, o cara é agente de um serviço secreto de outro país, de um país inimigo, tá certo? E tá aqui promovendo ações de desordem, ações de terrorismo, ações de desestabilização da ordem institucional e está solto, né? Quer dizer, esse cara deveria ser julgado por um tribunal militar, assim como o Lula. Não acho nem que o Lula deveria ser julgado pela justiça comum, mas por um tribunal militar, crime de alta traição, por todos esses anos em que ele favoreceu esses grupos terroristas internacionais, que tem inclusive um calibre voltado para o Brasil. Né? Quer dizer, eles estão sugando. O Brasil é como se fosse o celeiro, o banco desses países, desses regimes terroristas. Recentemente eu conversei com um senhor que morou e trabalhou muitos anos em Angola, e justamente no setor de engenharia lá, prestava serviço para o Odebrecht, e ele via justamente o quanto que esses ditadores lá da África, principalmente o ditador lá de Angola, quanto que eles recebiam de propina para poder, aqui do Brasil, né? E a propina vinha o quê? De dinheiro público, para poderem liberar as obras lá para o Odebrecht, enfim. É um esquema criminoso internacional, tá certo? Então, o que acontece? Quando é necessário, quando eles estão se sentindo em apuros, eles pedem apoio dessa escória internacional. Uma escória, um lixo mesmo, tá certo? Enquanto isso, vão processando o Bolsonaro, né? É uma coisa, assim, totalmente invertida. E eu acho o seguinte, que o grande problema é que as pessoas não estudam. Isso eu estou falando, inclusive, do nosso alto escalão judiciário. O pessoal simplesmente não consegue visualizar isso que nós estamos falando aqui, porque não estudaram a organização desse movimento, a configuração dessas forças de apoio desse movimento esquerdista internacional. Então eles não conseguem imaginar, não conseguem rastrear o fio da meada, né? Aí que entra o trabalho dos pesquisadores, dos intelectuais, da mídia, e informar, inclusive, o judiciário brasileiro sobre isso, essas Olha, ligações, porque nós temos legislação para isso, né, Alan? Para processar, por exemplo, crimes de alta traição. Sim, é um crime de alta traição. E uma das coisas que você falou aí, né, de formação, aqui eu quero fazer dois apontamentos. O primeiro é que nós não podemos continuar com esse discursinho de somos contra a corrupção, queremos menos Estado, não sei o que, que isso é um discurso muito juvenil, né, ginasiano mesmo, porque o buraco é mais embaixo. Ou você estuda, ou você será sempre enganado pelas artimanhas da esquerda.
né? E o segundo apontamento que eu gostaria de fazer é o seguinte: quando eu dei uma palestra, Dante, ao lado da Joyce Hasselman, Luiz Felipe de Orleans Bragança, várias pessoas que estavam aqui em Caxias no evento conservador que teve, eu espero que o barulho do meu filho não atrapalhe muito aí, tá dando pra ouvir ele chorar, tadinho. Mas tinha um delegado da Polícia Federal que estava no evento e eu fiz a seguinte pergunta, né? E ele é um delegado da Polícia Federal que estava no caso, estava trabalhando na Lava Jato até então. Eu não sei se ele ainda continua trabalhando na Lava Jato. E eu fiz a seguinte pergunta, né? Eu falei, tá, e aí, já conseguiram chegar nas Farc? Na época ainda não havia saído essa matéria da Veja, que denunciava mais uma não é que denunciava, mas que falava, né, dessa ação da Lava Jato, mostrando que eles conseguiram chegar nas Farc. E aí ele me olhou assustado, Dante. Ele me olhou assim, meio, sabe, quando você olha assim, quem te contou isso? Ele não falou dessa maneira, né, mas ele falou assim, como que você ficou sabendo disso? Não, ou o que você sabe sobre isso? Mais ou menos assim, não lembro o que ele disse. Eu falei assim, olha, o professor Olavo denuncia isso desde 2006. 2006, 2007, ele já denunciava isso há muito tempo, na verdade, até antes disso, mas pelo menos pelo Trout Speak, ele já denuncia isso há uma década. Né? E você vê que falta esclarecimento, ainda se tem uma ideia de que o PT é apenas um partido que roubou o dinheirinho, fez aquela coisa do coronelismo, amarrou os outros partidos por meio de propina e etc. Mas eles não têm a ideia hoje, os formadores de opinião, em sua grande maioria no Brasil, não têm ideia do projeto de poder da esquerda latino-americana unida à esquerda internacional, com financiamento, dinheiro, roubo, sequestro, assassinato. Não se tem noção disso. E aí agora, quando você tem a presidente do Partido dos Trabalhadores, que é um dos partidos comunistas mais fortes que nós temos no país, a presidente de um partido tomando uma atitude dessa, depois de ter sido cobrada pelo PSTU, pelo PCdoB, pelo PCB, pelo PCO. Nós falamos aqui na semana passada que a esquerda estava desesperada, desintegrada. Se você vai, por exemplo, no Conversa Fiada, falar nisso, nós temos uma meta aqui no Terça Livre até o final do mês, hein? Nós precisamos passar o Conversa Fiada. Conversa Fiada do Paulo Henrique Amorim tem 255 inscritos, nós temos 220. Vamos chamar aí 30 mil amigos e vamos passar essa esquerda aí aqui no YouTube. E aí, se você vai na página, no canal do Paulo Henrique Amorim, a esquerda está lá comentando: convença o PT de apoiar o Ciro Gomes. Ou seja, a militância ainda não entendeu que por trás dos panos está tudo organizado. Então, a militância está meio perdida. Se você vai na transmissão ao vivo do TVT, que é aquela TV da CUT, que transmitiu o evento do Lula, lá aquele comício do Lula, aquele showmício, todo aquele show do Lula lá, aquele show satânico. É uma TV da CUT que recebeu permissão duvidosa da Ancine para poder ter TV, etc. Quando você olha esses meios de comunicação socialistas, parece que está tudo meio nebuloso, eles estão meio perdidos, etc. Mas eles não entendem que por trás disso tem um plano multifacetário, organizado, para um objetivo que eles nunca deixaram, que é dominar toda a América Latina e o mundo inteiro. Então, as pessoas não conseguem entender como que colocar Joaquim Barbosa no PSB ao lado de Carlos Mink, ao lado de Molon, colocar o Ciro Gomes no PDT, sendo financiado pelo Partido Comunista Chinês, colocar a Manuela Dávila como candidata à presidência pelo PCdoB. As pessoas não conseguem entender como todas essas ações, somadas a este pedido da Gleisi Hoffmann, que é um pedido, claro, a tradução do que a Gleisi Hoffmann disse foi: fraternidade muçulmana, vocês estão em perigo se nós sairmos do poder. Esse é o recado. Fraternidade muçulmana, vocês correm perigo de não mais conseguirem dominar o Brasil e a América Latina. Porque quando você tem
Isso aqui que vocês estão vendo agora na tela, né, a bandeira do Estado Islâmico num protesto dizendo-se com um protesto de embargo a Israel, um protesto que visa acabar com a soberania nacional, acabar com o que nós temos no Brasil, né? Eu quero lembrá-los deste homem que está aparecendo na imagem aqui. Esse homem ao centro, ele está do lado de um cara que está com um casaco Jihad Brasil. Esse homem que está aí no centro, né, um dos organizadores desse evento, ele estava ao lado de Lula no comício. É isso que as pessoas não conseguem entender, como está tudo conectado. Ele estava no comício. Ele estava lá em São Bernardo do Campo. E as pessoas não conseguem entender essa ligação, Dante. Continuam dizendo, é contra a corrupção, contra a corrupção, contra a corrupção, contra a corrupção. Porque as pessoas se deixam pautar pela mídia. Esse que é o grande problema, para essa grande mídia. Fala nisso. Porque são despreparados. A rigor não são jornalistas. Porque, veja só, qual é a chave para nós entendermos essa estratégia? É a obra do Antônio Gramsci. Né? Antônio Gramsci escreveu nos Cadernos do Cárcere a estratégia para a tomada de poder do Estado pelo Partido Comunista. E justamente essa estratégia é a tomada, visa a tomada do poder em todas as instituições da sociedade que sejam responsáveis pela criação de qualquer conteúdo imaginativo. Então, por exemplo, a mídia, as escolas, universidades, igrejas. Por que elas criam conteúdo imaginativo? Criam conteúdo mental nas pessoas, né? Porque é justamente através do contato com essas instituições que as pessoas vão desenvolvendo suas ideias, tá certo? Então a estratégia do Gramsci é controlar a formação das ideias das pessoas, de modo que as pessoas não consigam pensar nada fora daquela proposta de comunização da sociedade via partido comunista e a coordenação desse processo, tá certo? Parece uma coisa muito maluca, muito fora da realidade, mas não, é exatamente assim que eles agem. E essa estratégia foi implementada no Brasil com muito sucesso. E demorou muitos anos para eles chegarem onde eles chegaram. Então, por exemplo, foi uma ocupação de espaços tremenda nas universidades. A universidade onde eu me graduei mesmo, a Universidade Estadual de Londrina, no norte do Paraná, tem um núcleo de estudos árabes lá. E nossa, na época que só se falava lá de cultura árabe, não sei o que lá. E justamente eles vão fazendo essas infiltrações em todos os espaços. Nas escolas já se ensina, né? Por exemplo, que os cristãos foram lá fazer as cruzadas porque eles eram maus, e os árabes eram os coitadinhos, eram os bonzinhos, né? Então, por todos os meios, eles vão cercando, vão preparando essa estratégia que vai favorecer uma mentalidade pró-instalação desse esquemão comunista, tá? E que envolve, como nós vimos, grupo terrorista de esquerda, esses movimentos de herege da CNBB, esses movimentos terroristas islâmicos, MST, tá certo? Tudo isso aí faz parte do mesmo saco, da mesma estratégia. E qual que é a proposta disso? É a destruição do nosso ocidente judaico-cristão. Tá? Então, assim, a estratégia é reunir tudo que quer destruir o ocidente, tudo que quer destruir a família, tudo que quer destruir o cristianismo, e bota isso no poder. Aí, através do poder do Estado central, vai minando o quê? As famílias, vai minando as instituições, vai minando a mentalidade das pessoas. Existe um princípio na arte militar, né, que já é sabido há mais de 3.000 anos, que é o seguinte: para você destruir um inimigo, você não precisa destruir seu exército. Basta você conquistar os corações do povo inimigo, né? Aí você não precisa destruir o exército, porque veja, o que motiva as pessoas? O que motiva uma sociedade? É o que elas pensam, é o que elas acham, a visão de mundo delas. Então, por isso que eles investem tanto na modificação da visão de mundo, né? Então, muda-se a visão de mundo das pessoas e elas passam a aceitar coisas que vão contra seus princípios, vão contra seus valores, vão contra seus próprios interesses. E dessa maneira, eles vão agindo através das universidades, por exemplo, falando, não, o Islã é muito bom, né, o cristianismo é muito ruim, na escola fala a mesma coisa, na mídia, mostra lá aquelas matérias, né? Ah, coitadinho aqui dos muçulmanos, caiu uma bomba no país muçulmano, né? Mas não vê, por exemplo, o que os muçulmanos fazem matando os cristãos, lá na Síria, no Iraque, no Irã, em todo lugar onde tem uma perseguição ferrenha, né,
assassinato de cristãos pelos muçulmanos. Então coloca o Nigéria, muçulmano sempre como Angola. coitadinho. Nigéria, Nigéria, justa na Angola. África, tem Eles não perseguição mostram. brutal. Olha, eu nunca vi, não no Jornal Nacional, mas em qualquer jornal da Globo, por exemplo, o fato das meninas jovens, né, que são estupradas e mortas pelo Estado Islâmico na África. O número é altíssimo, elevadíssimo. Assim, nem que ficássemos apenas numa comparação proporcional, isso ainda seria absurdo. Mas mesmo que você não pegue a comparação proporcional e você pegue os números de fato, mesmo ignorando a quantidade, a população daquele país, o número de cristãos, etc., o número é elevadíssimo. O número de jovens que são estupradas e mortas na África por muçulmanos, né, jovens cristãs, meninas cristãs, que são vendidas, tráfico humano. Não, uma coisa que o professor Olavo de Carvalho sempre nos ensinou, e eu só ouvi da boca dele e de grandes intelectuais de fora do Brasil. Mas aqui no Brasil, eu nunca ouvi isso da boca de ninguém. O fato de que a escravidão, ela voltou para o Ocidente graças ao islamismo. Porque muitas pessoas falam assim, a igreja católica era conivente com a escravidão, que não sei o que, tal. Só que eles esquecem que foi a igreja que erradicou a escravidão no mundo, né? Depois dos gregos, romanos, etc., bárbaros, a igreja conseguiu erradicar a escravidão e depois disso nós tivemos aí homens, não instituições, homens, né, e países voltando a usar da escravidão sob influência dos árabes, dos muçulmanos, melhor dizendo, né? Os árabes a gente estaria reunindo muita gente aqui, né? Porque tem cristãos árabes, eu prefiro dizer os muçulmanos. E essas informações de que meninas, jovens, né, jovenzinhas, meninas, são traficadas, estupradas e mortas, nunca se ouviu falar em rede nacional no Brasil. Nunca. O que é um absurdo. Pois é, fica com mimimi aí, né? Qualquer coisinha. Ah, xingou a fulana de feia. Aí é manchete em todos os jornais, né? Arroba, não sei o que lá, leva o processo. Agora, esse pessoal do PTI que indiretamente está fazendo apologia do estupro de menores, não acontece nada com eles. Tá? Então, gente, isso é uma guerra assimétrica. Isso é o conceito pleno de guerra assimétrica. É aquela guerra na qual o inimigo pode tudo e você não pode nada. Você só tem o direito de ficar quieto, morrer e agradecer ainda. Né? Só que não é só, se fosse só morrer, tava bom, mas não é. É o escracho. Né? Por exemplo, vai implantar o Islã aqui no Brasil, aí vai ser autorizado, né? Vocês que têm filhos, filhas aí que estão nos ouvindo, vai ser autorizado. A sua filha de 8 anos vai poder ser estuprada por um marmanjo, um vagabundo, né? E isso vai ser lei. Vai ser uma coisa absolutamente legalizada. Tá certo? A esquerda acha isso lindo. Então a esquerda é um negócio criminoso, um negócio doentio, né? Esses esquerdistas têm que ser tudo postos na cadeia, porque eles são um risco para a sociedade, né? São terroristas. Esquerdismo é sinônimo de terrorismo. Pelo menos nesse grau que está no Brasil. Eu não vi um esquerdista defender uma ideia sensata. Não sei, Alan, se você viu aí, me corrija, mas parece que eles só defendem o que existe de pior. Não tem nenhum. E assim, as pessoas às vezes pensam que pode haver alguém mais sensato na esquerda, né? Outrora isso ocorreu, né? Eu gosto muito do livro Retrato, de Oswaldo Peralva, que ele era do Partido Comunista e depois saiu do comunismo, escreveu esse livro Retrato, mostrando todas as ligações da esquerda brasileira com a esquerda internacional, com o Partido Comunista de Moscou, né? E também com ligações ao Partido Comunista Chinês. E depois ele saiu do movimento, mas ainda continuou. O máximo que ele conseguiu se purificar, o coitado do Oswaldo Peralva, foi a social-democracia, né? Mas ainda existia, até a década de 70, alguém que pensasse como pensa a esquerda, em matéria de estatização, em matéria de
violação da propriedade privada, mas não de maneira tão radical. Hoje, o que resta é só essa corja. Só essa corja que sabe muito bem o que quer dizer esse projeto de poder do PT, e, óbvio, você tem uma militância enorme que não tem ideia do que está acontecendo. Eu, por exemplo, não consigo imaginar que o Paulo Henrique Amorim ele tenha noção do que está acontecendo como jornalista. Ele tem noção do dinheiro que está recebendo, mas não tem noção do quão nocivo isso é. Porque muitas pessoas acabam errando, Dante, por não ter noção do que está fazendo. Como, por exemplo, abrindo aqui um tópico nada a ver, mas eu quero dar esse esclarecimento ao meu público, né? Ontem, um dos apresentadores do MBL me chamou de virgão, né, de 40 anos e tal. E aí eu, para brincar com ele no Twitter, coloquei a foto da minha esposa e brinquei com ele. Falei assim, cara, tá aqui, eu tenho minha esposa, né? Tenho filhos, agora mostra a tua mulher, né? Brincando com ele. E aí o assessor do Fernando Holliday, né? Eu vou ingressar uma ação na justiça com relação a isso. O assessor do Fernando Holliday, Tomás Barbosa, né, que trabalha para o vereador, é coordenador regional do MBL, escreveu assim: casado há pouco tempo, anos atrás era um seminarista virgem. Conseguiu uma maluca após o sucesso do Terça Livre. Afinal, líderes renegados de seita sempre conseguiam uma esposa em meio a seguidoras amalucadas. Então, por que eu estou falando sobre isso aqui? Primeiro, para dar um esclarecimento ao meu público, né, de que eu sim irei ingressar uma ação na justiça contra ele. Na verdade, não eu, né, mas a minha esposa. E porque esse é o nível do que nós temos no Brasil. Se você quer fazer um debate de ideias, o cara ofende a tua esposa, ofende a tua família. E para essa direita liberal, salvaguardar a família, salvaguardar a vida desde a concepção é algo secundário. O que importa é a gente ter um mercado mais livre. O que importa é a gente diminuir impostos. O que importa é colocar um candidato que não vá deixar nenhuma estatal de pé. E aí, por que eu estou trazendo esse ponto para a nossa discussão, Dante? Como que esse pensamento é um pensamento fértil para uma invasão muçulmana, por exemplo? Sim, claro. Porque é isso que está em jogo. Quando nós estamos aqui defendendo a vida desde a sua concepção, quando nós estamos defendendo os valores da família, quando nós estamos defendendo o respeito ao pai, à mãe, à esposa dos outros, né, que não tem nada a ver com a discussão, estamos aqui defendendo a família, vem o MBL e toma uma atitude dessa, né, de desrespeito à família. Não é a primeira vez que eles fazem isso. Né? Uma coisa é brincar, zombar, pode me chamar de viado, filho da puta, fazer o que for, mas zombar a minha esposa que tá dia e noite cansada, com um filho que não dorme direito e precisa amamentar, precisa fazer as coisas. E por que essa direita liberal, né, não sabe o valor da família, não sabe valorizar a família? E por que eles são perigosos? Perigosos, esse é o termo que eu quero usar aqui agora. Eles são perigosos porque eles são um terreno fértil para uma invasão muçulmana no Brasil. Desde quando você vai combater uma invasão muçulmana que não vai acontecer da noite para o dia, não vai acontecer amanhã, depois da manhã, vai acontecer depois que o Bolsonaro até nem esteja mais na presidência, né? Mas como é que você vai combater isso? Se na Europa a taxa de natalidade entre famílias muçulmanas e famílias cristãs, católicas, protestantes ou mesmo ateias, etc. e tal, é inevitável uma vitória por parte dos muçulmanos pelo ventre. Né? Por que esse pensamento liberal é nocivo e perigoso? Nós precisamos alertar você sobre isso. Exatamente porque eles irão dominar tudo. O Alan, e só cumpre nós reformarmos e remarcarmos aqui que já um filósofo importante do século XX, né, René Guénon, ele dizia que existe um itinerário no Ocidente que, segundo ele, seria inevitável. O liberalismo, necessariamente, ele vai gerar o socialismo, né? Porque ele começa a relativizar os valores, começa a colocar valores materialistas acima
dos valores familiares, acima dos valores tradicionais, né? Isso acontece mesmo. Os liberais não estão nem aí para a família por essa razão. No outro boletim que nós fizemos aqui semana passada, eu me lembro de termos comentado o seguinte, que nós católicos não somos de esquerda nem de direita, nós somos católicos, né? Uhum. Então, por quê? Porque para o católico o que importa é justamente esses valores inegociáveis, incontornáveis. São os valores da vida, família, liberdade, propriedade, né? Propriedade é menos ainda do que a vida, né? Por exemplo, um liberal, ele acha mais importante você ter a propriedade privada garantida do que a vida garantida. Não é o nosso caso. A vida é tudo, o valor maior, né? O que não quer dizer que então, nós não defendemos a propriedade privada. Pelo contrário, nós só hierarquizamos. É a mesma coisa que quem defende menos impostos, mas não entende a urgência que nós temos de defender a própria vida com armas. Exato. Como, por exemplo, o Estatuto de Desarmamento. Porque se você não está vivo, o que mais você pode defender? Não tem nada para defender. Nem propriedade. Nem mesmo a propriedade, ora. Então pronto. Quem não está vivo não pode defender mais nada. Né? Pois é. E se bobear, não sei se o MBL é a favor das armas ou não, né? Mas... Não, eles são contra o Estatuto de Desarmamento. São contra? São. Isso eles são contra. Mas enfim, o que a gente percebe é justamente isso, né? Que, bom, voltando ao raciocínio do Guénon, ele dizia que o liberalismo vai gerar o socialismo, tá? Porque o socialismo ele precisa de um solo já de materialismo, imanentismo, quer dizer, aquela coisa de você achar que a realidade é só o que a gente vê, só o que a gente toca, tá certo? E isso vai gerando uma destruição dos valores sociais e gera o niilismo, gera o decadentismo, né? Gera todas essas correntes de pensamento que nós vimos no século XX abundarem, existencialismo sartriano, né? O próprio dadaísmo, depois o Woodstock com a contracultura, isso são formas de niilismo, são formas de você não ver sentido na vida mais. E aí o que acontece? A destruição é tamanha, a destruição dos valores é tamanha, que virá depois o Islã para colocar ordem na sociedade, colocar valores, o que significa a Sharia, tá? E o René Guénon trabalhou por isso. Então ele via o Islã como uma consequência lógica da mentalidade materialista ocidental. Então, meus amiguinhos e minhas amiguinhas, o único antídoto a isso é voltar às origens do cristianismo. Só o cristianismo que pode deter este processo. Você acha que com o liberalismo, com oba-oba, com carnaval, com ir na rua, mesmo com o exército, intervenção não vai resolver piciroca nenhuma. Se o cara que fizer a intervenção, o militar que faz a intervenção, nada na cabecinha dele, ele só vai contribuir para esse processo. Então importa o que nós temos na cabeça, o que nós temos de valores. Isso nós temos que trabalhar, os valores. Temos que fazer ressurgir o cristianismo no nosso país, que é a terra de Santa Cruz. Essa é a grande prioridade, né? Sanear a igreja, sanear a mente das pessoas através do estudo. Através do estudo, nós vamos chegar ao contato com o que é verdadeiro, né? Então a gente tem que estudar, inclusive essas estratégias do movimento comunista da esquerda brasileira em relação a esses grupos terroristas internacionais. Precisamos estudar, precisamos sair das trevas e vir para a luz. É o único jeito que a gente tem de remediar ou simplesmente diminuir o impacto desse processo tão danoso que a gente vive hoje. Você viu o testemunho do rapaz, do Rubens, que ligou aqui para o Terça Livre de BH, falando quanto que o estudo e a formação o libertou das drogas, restaurou a vida dele, restaurou a vida religiosa, a vida social, a consciência política. Quando a gente fala de estudos, muitas pessoas ficam querendo minimizar essa nossa enfatização com relação à formação intelectual, porque as pessoas não entendem que para mudar o comportamento das pessoas, você tem uma consequência direta que é mudar a forma de pensar. Então, lembrar esse detalhe, né? Se você muda o comportamento das pessoas, você muda o modo de pensar. Isso vale mais do que livros. Então, o controle comportamental, ele tem um poder tão avassalador
né, que ele muda a sua maneira de pensar. Então, se você não controla o comportamento das pessoas, ou seja, se você indica, orienta, denuncia apenas, isso vai fazer com que a pessoa tenha o livre-arbítrio. Agora, se você controla o comportamento, né, por vias legais, sabe, você começa a colocar como um terrorismo psicológico, uma guerra psicológica, para você fazer, olha, se você se comporta desta maneira, você é nazista, fascista, extrema-direita, que não sei o que, não sei o que lá. Quando você começa a controlar o comportamento dessas pessoas, tolhendo a liberdade que essas pessoas têm de fazer o que é certo, a mentalidade das pessoas vai mudando aos poucos e eles conseguem uma virada no tabuleiro. Então se você está perto do checkmate, eles conseguem virar o tabuleiro. Quem vai tomar o checkmate é você, porque você mudou a sua forma de pensar. Isso ocorreu na sociedade durante séculos, mas nas últimas décadas, sobretudo com a Revolução Sexual, sobretudo com Herbert Marcuse, com o casamento que Marcuse conseguiu fazer entre Freud e Gramsci, né, essa liberdade sexual, você destrói o comportamento das pessoas e deixa o terreno aberto, fértil, porque uma hora ou outra a sociedade vai sentir ausência e falta de moralidade. E aí vem o Islã pregando uma falsa moralidade, uma falsa espiritualidade, dizendo que não, olha, essa sociedade aí destruída, esse ocidente aí, ele está destruído. Por que vocês querem isso? Imagina uma mulher, né, europeia, que é o que está acontecendo aos montes lá na Europa, uma mulher europeia, um homem europeu, que decidiu abraçar a agenda globalista, decidiu abraçar a agenda internacional da esquerda de destruição da família, dos valores, do papel da mulher, do papel do homem, enfim, tudo isso. E aí apresenta para ele, não, olha aqui a nossa família. Aí mostra família numerosa, mostra piedade religiosa com muitas aspas, né, horários para fazer as orações e tudo isso, etc. E aí o cara vai na igreja católica ou evangélica e encontra lá um desrespeito ao sagrado, né, não tem mais aquela abertura ao transcendente, é apenas um discurso político barato, né, de cuidado dos mais pobres e que não sei o quê. E aí, imagina o europeu encontrando o islamismo. Ele que abraçou com unhas e dentes a revolução sexual, a destruição da família, o ódio à fé, ele encontra no islamismo aquele fagulho da lei natural, né? Aquele fagulho de respeito ao sagrado, de respeito à família. Esqueçam o fato, tá? O fato de que eles não respeitam a família, eles batem nas mulheres, eles casam com crianças, eles matam pessoas, estupram, vendem. Esquece o fato, entenda a narrativa, né? E aí o europeu, o homem ocidental em geral, olha para o muçulmano e fala assim, realmente, eu não quero aquele bispo que fica fazendo discursinho socialista, eu não quero aquele pastor que fica falando de prosperidade, de dinheiro, né? Eu quero realmente alguém que me apresente uma proposta de valorização da família, como eu estou vendo nessa família muçulmana aqui. E aí o europeu ele pensa assim, realmente existem os muçulmanos radicais, mas esses aqui, eles estão trazendo para mim algo que o meu coração anseia, porque não tem como apagar esse desejo no coração. Por mais que se ofenda a família, a mulher dos outros, etc., no fundo, todos nós temos essa necessidade, né? Essa necessidade substancial, né? Que eu estou usando, não existe necessidade acidental, mas eu quero só reforçar aqui, enfatizar, é uma necessidade imprescindível você ter família. Isso eu não estou dizendo aqui que quem não casou, quem não tem muitos filhos, tá maluco, errado. Eu estou falando que existe uma necessidade. Se você vai corresponder com essa necessidade ou não, se você vai ser feliz ou não, não é isso que nós estamos falando. O que nós estamos falando aqui, existe uma necessidade, né, até mesmo para a saúde psíquica do homem e da mulher, a vida natural, que é casar, ter filhos, construir família,
trabalhar e ponto final. Então essa necessidade, esse buraco, esse vazio existencial, ele precisa ser preenchido de alguma maneira. E se ele não é preenchido pelo cristianismo, quem bate na porta ali, ó? Quem que bate na porta e vai te oferecer isso? A narrativa dos muçulmanos moderados. Eu quero indicar para vocês 2 vídeos que existem aqui no Terça Livre. 2 vídeos, 2 entrevistas sensacionais. Uma está traduzida, que é em inglês, e a outra é em espanhol, mas o professor que falou, que é o Jorge Barrera, né? Jorge Barrera, o nome da entrevista, o nome do vídeo, né, desse hangout é Islamismo Moderado, né, que foi de propósito que nós colocamos esse título. É a entrevista com o Jorge Barrera, professor da PUC no Chile, um especialista sobre o pensamento muçulmano, um grande tomista que eu pude entrevistar, Islamismo Moderado, e a outra entrevista foi com o Dr. Bill Warner, conhecidíssimo pelos seus vídeos legendados em português acerca da invasão muçulmana no mundo inteiro, né? Então essas 2 entrevistas eu suplico que você assista. Se você olha e fala, tá muito estranho isso que vocês estão falando, é muita informação, estou meio perdido, eu não sei por onde começar, não estou entendendo muito o que vocês estão falando de ligação do PT com agendas muçulmanas, isso aí não está entrando muito na minha cabeça. Eu achava que o PT era só um partido corrupto, que queria o poder, queria só dinheiro, queria sítio, queria triplex, etc. Eu ainda não tenho muita noção disso. Assista essas 2 entrevistas com o Jorge Barrera, né, Jorge Barrera, né, em espanhol, que está aqui no Terça Livre, e a entrevista com o Dr. Bill Warner, né, Bill, B-I-L-L, o sobrenome é W-A-R, Warner, N-E-R. Então, assistam essas 2 entrevistas para que você não fique no obscurantismo intelectual. Porque o obscurantismo intelectual ele é a antessala para que você seja cooptado pelo movimento revolucionário, mesmo que você não se declare socialista, não se declare revolucionário. Porque eles vão mudar a sua maneira de pensar, mudando o seu comportamento. Dante, então, exatamente, Alan, a gente percebe com isso... Dante, vamos só para os intervalos rapidinho, para falar um pouco dos nossos cursos, porque nós estamos falando aqui da necessidade de estudar, estamos falando da importância do estudo. A gente vai aos intervalos e volta já já. Olá, meu nome é Fernanda Salles e eu estou aqui para falar sobre o projeto do canal Terça Livre. Projeto que tem como objetivo compartilhar uma visão intelectual e cultural que grande parte das escolas brasileiras não é capaz. Um projeto que tem como objetivo ser acessível a todos. Eu estou falando do Terça Livre Cursos, que disponibiliza aulas de diversas matérias, como inglês, espanhol, história do Brasil, moral e cívica, música, entre outras. E sabe qual é o melhor? Todo esse conteúdo exclusivo será disponibilizado para você por apenas R$ 9,90 por mês. Não perca mais tempo e assine agora mesmo. Vem estudar com a gente! Bom dia a todos, são 10 horas e 52 minutinhos aqui, nós estamos no Boletim da Manhã para falar o que realmente significa esse pedido, né, essa convocação da Gleisi Hoffmann para a fraternidade muçulmana na TV Al Jazeera, em busca de libertar Luiz Inácio Lula da Silva da prisão. Dante, tem mais coisas aí nesse pedido, né, de tudo que a gente já falou aqui agora, quase 48 minutos, tem mais coisas a serem faladas, né? Por exemplo, o papel da Gleisi Hoffmann no Paraná, né? Exatamente. Ela desempenha um papel fundamental na estratégia esquerdista, tanto que não à toa agora ela assumiu a presidência do PT, né? Por quê? A dona Gleisi Hoffmann, além de ser casada com aquele ladrão de velhinhos, o senhor Paulo Bernardo, né, que também é de Londrina, conheço bem essa figura, porque eu morei lá e tudo mais, aquele cara, se vocês se lembrarem bem, foi ministro das comunicações do Lula e está preso porque foi pego roubando dinheiro das aposentadorias dos velhinhos. Então esse é o tipo de gente do qual nós estamos tratando. E ela continua
por aí, livre, leve, solta, andando para cima e para baixo. Essa dona Gleisi Hoffmann foi presidente de um lugarzinho muito pequenininho chamado Itaipu Binacional. Vocês já ouviram falar disso aí? Itaipu Binacional? É simplesmente a maior hidrelétrica do mundo, né? Não sei se aquelas 3 gargantas da China já ficou pronta ou não. Era para ser maior que Itaipu, mas por enquanto Itaipu é a maior hidrelétrica do mundo. A maior empresa de energia elétrica do mundo ficou nas mãos dessa mulher, dessa terrorista, né? E por que ela foi colocada justamente lá, em Foz do Iguaçu, na presidência desta empresa? Em primeiro lugar, essa empresa tem uma receita muito maior do que muitos municípios e estados brasileiros, certo? Então é um orçamento monstro. Ninguém fala disso, ninguém lembra disso. E aí, ela fez o que lá? Ela organizou e fortaleceu justamente as portas de entrada para o terrorismo muçulmano no Brasil. Por isso que o PT sempre quis fazer dela governadora do Paraná, para que ela, através deste cargo, pudesse encarar mais ainda as fronteiras e que o Paraná fosse o estado pioneiro na islamização do Brasil. Porque eles têm essa, justamente, estratégia, né, de usar todas essas forças revolucionárias. Eles consideram o Islã uma força revolucionária para a destruição da nossa sociedade cristã. Então esse é o serviço que o PT, essa dona Hoffmann, Foro de São Paulo, prestaram ao Brasil. E uma coisa mais chocante, mais deprimente, mais angustiante ainda, é o fato de o nosso clero, infelizmente, ainda defender essa abominação, essa excrescência que é o PT, né? A gente precisa realmente fazer uma limpa dentro da igreja, porque o PT não tem nada de cristão, meus caros. É um partido socialista, comunista, ligado com o terrorismo islâmico, tá certo? E cuja estratégia política é a destruição da cristandade. Então, esse pessoal de teologia da libertação são traidores. Eles têm que ser chutados, têm que ser colocados a pontapé para fora da igreja, porque eles não são cristãos, não trabalham para o reino de Cristo. Eles trabalham pelo contrário, pelo reino do inimigo, tá? Anticristãos. E toda a estratégia deles é essa, pô. Então, e a Gleisi, as pessoas têm memória curta, né, Alan? A gente tem que lembrar. Mas a Gleisi estava lá numa reunião com aquele padre Luiz Fernando da CNBB, né, com o outro bispo, que é o vice-presidente, o secretário-geral da CNBB, lá reunido com ela, e em Brasília, esse ano ainda, o Bernardo fez um vídeo, denunciou isso, para definir estratégias para a eleição em 2018, como colocar o PT no poder de novo. Quer dizer, é uma vergonha essa mulher que está de braços dados aí com o terrorismo islâmico e que a CNBB lá recebe de braços abertos, pô. E aí o Bernardo faz a denúncia e tem gente que fala, não pode fazer essa denúncia, vai provocar divisão na igreja. Não vai provocar divisão, porque esses caras não são da igreja, esses caras estão apartados há muito tempo. Eles são os verdadeiros excomungados, pô. Tá certo? Porque, olha aí, o que eles estão dando guarida dentro da igreja? Comunista, abortista, gaysista, terrorista muçulmano. Dizer que isso é catolicismo, pô? Mas nem aqui nem na China isso é catolicismo. Isso é um ecumenismo raso e barato que essa CNBB propaga. O que é isso? Isso tem que ser denunciado, sim. Então, vamos ter claro o seguinte: essa Gleisi Hoffmann, ela é a ponte do PT, do Foro de São Paulo, com o terrorismo islâmico, tá certo? Essa mulher tinha que estar presa e julgada pela Lei de Segurança Nacional e lei de alta traição. Está usando, inclusive, o cargo de senadora para isso. Eu não sei por que a nossa direita, o pessoal aí dessa militância que diz que existe, ainda não entrou com pedido de cassação no mandato dela. Essa mulher tem que ser cassada, tem que ser processada na justiça comum, para que o STF não mele tudo, porque o STF também foi colocado pelos comunistas lá, né? Então, mostra pra gente que não existe, por mais que você tenha dito aí que a esquerda realmente está desarticulada, desbaratinada, mas eles ainda têm um nível de organização que nós não temos. Cadê um militante da direita, um deputado da direita para caçar o mandato dessa mulher, né? Com todos esses crimes que ela tem cometido, toda essa violência, crimes de ocupação de espaços públicos e privados, enfim, essa mulher está promovendo terrorismo pelo Brasil inteiro e agora quer promover o terrorismo muçulmano também, tá certo? Realmente, não tem quem faça isso. Então a direita está mais desarticulada ainda, sim, infelizmente. Ô Dante, eu quero salientar um ponto aqui agora,
que alguém poderia se perguntar, né? Eu falei assim, olha, Alan, eu tô rindo dessa situação toda, porque a Gleisi Hoffmann gravou um vídeo de cabelo com a cabeça descoberta para a TV Al Jazeera, e os muçulmanos não vão querer apoiar o PT porque eles sabem que eles não são pró-muçulmanos. Aqui eu quero salientar mais uma vez o vídeo do Dr. Bill Warner por causa do conceito de taquia. Pouquíssimas pessoas entendem e sabem o que significa esse conceito de taquia, que o Dr. Bill Warner explicou com detalhes nessa entrevista que ele concedeu a mim e ao Jeffrey Nyquist em um dos Update Brasil. Está legendado em português, tá? Basta ativar a legenda, você vai poder acompanhar em português essa entrevista. E nesse conceito de taquia, né, o Dr. Bill Warner, ele deixa claro o que significa isso. Porque se você vai em sites, livros, professores de universidade, eles vão dizer isso aqui, ó. A doutrina da taquia e a guerra no Islã é mais para parecer uma religião paradoxal para os não muçulmanos, né? Existe uma confusão enorme, as pessoas não entendem o que vem a ser a taquia. A taquia se escreve com T-A-Q-I-Y-Y-A. T-A-Q-I-Y-Y-A, tá? Esse conceito, né, o significado de taquia, significa o seguinte, olha, nós vamos fazer aqui uma estratégia porque a palavra taquia, ela significa prudência, né, em árabe. E aí, o que eles fazem com a taquia? Olha, essa mulher aqui está com a cabeça descoberta. Ah, vamos permitir, não tem problema. Não vamos criticar porque nós precisamos conquistá-la. Ah, a esquerda não é adoradora de Maomé. Vamos permitir porque nós precisamos conquistá-los. Então a taquia é essa estratégia muçulmana de chegar a um local não muçulmano. Você vai fazer um exercício de... como é que é o nome disso em moral? Esqueci agora o termo. Quando você faz uma barreira na sua consciência. Agora me fugiu a palavra. Mas você faz um exercício na sua consciência de que você não está traindo Maomé. Que você não está traindo o islamismo. Né? Você não está traindo Maomé, traindo Alá. Então você faz um bloqueio mental contra as coisas que você está ouvindo e vendo naquele território que ainda não é muçulmano, para convencer estas pessoas de que elas precisam ser muçulmanas. E daí que vem o islamismo moderado, que algumas pessoas não entendem. Assim, não, Alan, você não pode generalizar. O Terça Livre está generalizando mais uma vez. Olha, o Terça Livre é extremista. Lá vem o Terça Livre querer generalizar. Nem todos os muçulmanos são assim. Eu conheço um muçulmano que é super gente boa. O cara não apoia o que os extremistas estão falando. Sim, porque esse cara, quando ele fala isso, ele está fazendo exercício do uso do conceito de taquia. Para ele pode negar, ele pode se contradizer, ou seja, ele pode ser paradoxal da boca para fora ao falar que ele não apoia um Estado que seja dominado por muçulmanos. Ele pode dizer para você que essa dominação não pode ser feita pela força. Ele vai mentir descaradamente para você. E ele vai dizer, não, realmente eu sou contra isso aí. Eu sou muçulmano, sou moderado, sou contra isso aí. No Brasil, a mídia brasileira, ela consegue ser uma das mídias mais canalhas, mais pérfidas que existem no mundo. Porque nos Estados Unidos, esse debate ele é aberto. Se você coloca lá na Fox News, você vai ver um líder muçulmano debatendo com um líder da direita, ou algum pensador da direita ou conservador, falando na cara do cara. Falando, vem cá, o que você acha do conceito de taquia? E aí você vai ver o sacerdote muçulmano meio desbaratinado ali. Você vai ver esse debate na Fox News. Aqui no Brasil é silêncio total. O controle que o pensamento revolucionário, né, tem na mídia brasileira, ele é absurdo, a ponto de destruir a capacidade intelectual dos pensadores de direita, a ponto deles terem medo de falar, não, eu não sou contra todos os muçulmanos, eu só sou contra o islamismo moderado. Meu caro,
Quando você fala isso, você não sabe o que significa o conceito de taquia. Ponto final. Porque eles pensam exatamente assim para poder destruir a moral judaico-cristã no Ocidente. E aí, uma outra pergunta poderia ser levantada, para não falar muito, eu passo a bola para você, Dante. Alguém poderia dizer, pô, mas a esquerda não seria engolida pelo pensamento islâmico? Por que eles se dão as mãos? Que é aí que eu quero que você fale, Dante, para explicar para as pessoas que de fato eles serão engolidos. O próprio professor Olavo de Carvalho fala isso. Mas por que a esquerda usa do islamismo para poder atacar as bases morais do Ocidente, destruí-lo e dominá-lo? Por que a esquerda usa do islamismo sabendo nós sabemos disso, que se isso for feito, a esquerda será engolida pelos islâmicos? Pois é, eles querem juntar todas as forças anticonservadoras, anticristãs, né? Porque o conservadorismo, historicamente, é a única força que foi capaz de moldar a ordem social. E eles estão interessados em destruir a ordem social. Como disse o arcebispo Fulton Sheen, o venerável Fulton Sheen, um arcebispo que viveu no século XX nos Estados Unidos e que deixou uma obra fantástica, né, de apologética, grandes livros, importantíssimos, diz o seguinte: o comunismo é a organização do caos. Então, assim, eles criam o caos, criam a desordem na sociedade, depois eles vêm com a solução, vêm com enfim, nós precisamos concentrar poder para resolver os problemas da sociedade. O comunismo sempre agiu dessa maneira. Então, por exemplo, a Revolução Socialista de 1917, bolchevique, comandada por Lenin, veio com uma proposta para o quê? Resolver o caos social que eles mesmos provocaram já desde 1870, que eles estavam fazendo greve, piquete, badernas, incêndios, tentativas de tomada de poder à força, e foram criando ódio na população, nos camponeses. A indústria não era desenvolvida na Rússia ainda, mas eles foram instilando essas ideias revolucionárias. Isso é muito bem documentado, né, digamos assim, e demonstrado do ponto de vista mais artístico no livro de Dostoiévski, Os Demônios. Mas como esse movimento socialista foi instilando ódio na sociedade russa, até que em 1917 eles conseguiram um apoio grande da população para justamente fazer essa revolução, que nós sabemos foi uma grande carnificina. Eles sempre se utilizam das forças do caos. O papel do Islã, então, é instalar o caos, porque vai vir o Islã para cá, imagina o choque cultural, não é? O pessoal começar a andar aqui com aquelas burcas e os homens começarem a justamente mandar nas mulheres brasileiras já estão totalmente corrompidas aí pelos vícios da libertinagem. Isso vai gerar o quê? Caos, atrito, tá? E isso é interessante para a esquerda porque eles acham que eles vão conseguir organizar isso através de um poder central e ditatorial, que é o plano deles, de instalação da grande ditadura latino-americana comunista, tá? Agora, o que eles não têm muito claro é justamente isso, essa observação que o Alan fez, que o Islã os engole facilmente. Eles não têm valores, eles são relativistas, o Islã tem valores firmes, eles vão lá e impõem os valores deles, né? O relativista ocidental, não, isso também é válido, pode ser que vale, pode ser que não vale, né? E aí quando quando cai em si esse tipo de pensamento relativista, quando ele cai em si, ele vê que ele perdeu um espaço e está diante de um processo reversível. A França, por exemplo, hoje está praticamente dominada pelo Islã, né? A única força realmente capaz de frear esse processo é o cristianismo. Por quê? O cristianismo não é relativista. Assim como o Islã não é relativista. O que é relativista é a mentalidade materialista, secularista ocidental, da qual o socialismo faz parte. É uma degeneração do pensamento ocidental, né, que tomou a dianteira das nações. É uma coisa impressionante, né? E isso é aí que entra a ligação, né, Alan? A gente precisa fazer talvez um outro programa sobre isso, que é bem longa, mas a ligação desses grupos com as elites metacapitalistas, ainda dá nó na cabeça de todo mundo, né? Onde que entram os metacapitalistas? Metacapitalistas financiam esses instrumentos para a destruição da sociedade, para a implantação do caos,
para que eles comandem o processo nas mãos, poder político centralizado com poder econômico, né? E eu digo, a minha teoria sobre o marxismo é que o marxismo é justamente uma técnica de controle social que foi financiada por grandes capitalistas que tinham interesse de ter esse controle nas mãos, tá certo? Aí pagaram, portanto que o Marx foi financiado a vida inteira pelo Engels. O Engels tinha relação com os grandes capitalistas britânicos. Qual vai ser o interesse de um cara como esse em financiar o Karl Marx? Está dizendo que o proletário tem que vir destruir o capitalismo? Já pararam para pensar nisso? Né? Então o Karl Marx... Aí, ó, alguém disse nos comentários uma coisa que eu concordo. Metacapitalistas formaram a ONU. Ou seja, não é que eles formaram, a ONU foi formada por outras razões, né? Para ver se davam um basta a questão das guerras, só que eles tomaram a ONU de assalto. Opa, nós precisamos de uma estrutura governamental internacional, então já existe uma pronta, a ONU, vamos financiar lá as políticas, vamos dar dinheiro para eles, em troca, vamos exigir que eles implantem a nossa agenda cultural, que é a mesma agenda do MBL aí, né? Liberação das drogas, destruição da família, liberação do aborto, tá certo? Tudo vale desde que a gente esteja ganhando dinheiro, porque com isso eles ganham dinheiro também, né? Se você não tem famílias bem estruturadas, as pessoas vão aceitar trabalhar por um saláriozinho vagabundo, né? A mulher vai sair de casa, vai trabalhar fora por um saláriozinho vagabundo, ficar puxando o saco de um chefe. A mulher, hoje em dia, ela só não pode trabalhar pro marido, viu, Alan? Ela pode trabalhar para qualquer vagabundo, qualquer filha da puta. Ela pode trabalhar, ela pode, né, por R$500 por mês lá. Aí isso é muito bom, isso é muito digno. Agora a mulher trabalhar em casa, lavar uma louça, cuidar dos filhos, cuidar do marido. Isso não pode. Isso está proibido. Não é isso? Inclusive saiu uma matéria dizendo que a mulher trabalha 4 vezes mais como dona de casa do que como assalariada, né? E aí, a gente, depois daquele boletim da manhã que você participou aqui comigo, né, a gente teve aquele comentário de que toda dona de casa é vagabunda, e aí eu pedi minha esposa, ela até falou que gostaria de dar uma resposta, né, acerca disso, eu falei assim, vamos fazer comigo no boletim da manhã. E logo depois disso veio o ataque do assessor do Fernando Holliday, né, a minha esposa, né, eu já esperava que isso acontecesse, mas não de maneira tão grosseira e vindo de quem veio, né? Porque esse Tomás aí que atacou a honra da minha esposa, ele se diz católico. Ah, é? Nossa. O assessor do Fernando Holliday, ele se diz católico, né? E atacou minha esposa. Mas vamos voltar aqui ao assunto, porque isso aí eu... Perdão, gente. Porque este tópico eu quero falar é na justiça, e não no YouTube. Ô Dante... eu quero indicar para as pessoas aqui alguns vídeos e algumas aulas do próprio professor Olavo de Carvalho sobre a ligação entre comunismo e islamismo, né? Facilmente você pode colocar assim, islamismo, comunismo, Olavo de Carvalho, você vai encontrar uma série de artigos, você vai encontrar uma série de vídeos, de aulas do professor Olavo de Carvalho, porque você vai entender essa ligação. Mas eu gostaria de colocar aqui agora um trecho do professor Olavo de Carvalho de 2012, tá? Um trecho de 2012. Não sei se você vai conseguir ouvir, tá, Dante? Mas o pessoal em casa vai conseguir ouvir. E eu quero muito que eles escutem com atenção isso aí. Perdão. Eu quero que eles escutem com atenção, porque isso é mais do que atual. Mais do que atual, né? Eles precisam entender de uma vez por todas o que está em jogo, né, com relação ao comunismo e ao islamismo. Então escutem aí com atenção. Botando os muçulmanos no poder, como botou a fraternidade islâmica no poder no Egito, está botando na Líbia, e vai fazer a mesma coisa em outro lugar. Ainda veio o professor Duguin dizer, não, aqui nós temos, né, o imperialismo americano de um lado, e do outro lado nós temos a Aliança Eurasiana, nós, o Islã, a China, etc. Mas que palhaçada, meu Deus do céu. Ora, isso aí é tudo briga de família, né? É claro que a briga de família às vezes pode, né, inflamar e causar uma crise maior, mas em geral todos eles têm uma comunidade de interesses entre esses 3 grandes blocos. Eu acho que há mais interesses em comum do que interesses divergentes, embora localmente surja divergência. Mas ora, está na cara que o governo americano, isso é o establishment, ou aquilo que o Nicholas Seger chama corporação, está trabalhando para a ascensão islâmica mundial.
Assim como Isso foi antes do Trump, a Casa só pra Real esclarecer. Britânica, que é um elemento fundamental da corporação, está protegendo a invasão islâmica a olhos vistos. Eu digo para vocês, o príncipe Charles é membro de uma tarica. Ele obedece um A gente tá sheik ao vivo já, não? islâmico. Sim. Meu Deus do céu, eu não sei quem é o sheik atualmente. Era o Fridtjof Schwan, depois passou a ser o Martin Lins, eu não sei quem é agora. Então, tá lá, o príncipe herdeiro, o homem que vai ser o rei da Inglaterra, membro de uma tarica. Membro de uma tarica quer dizer que ele obedece o sheik em tudo, porque esse é o regulamento. Está na cara que o sujeito é membro da tarica, né? Isso aí, eu acompanhei essa coisa desde o tempo em que eu convivia com Martin Lins, que depois virou o sucessor, o sheik sucessor do Fridtjof Schwan. Então, tá lá, todo dia sai mais uma lei protegendo o muçulmano e esculhambando o cristianismo na Inglaterra. Então, como é que é? Que hostilidade é essa, vamos dizer, entre, né, poderes marítimos e poderes terrestres? Mas que palhaçada, meu Deus do céu. Olha aqui. Esta semana o Aaron Klein, no Wordnet dele, nos informa que a senhora Dalia Mogahed, nomeada pelo presidente Obama como sua conselheira em assuntos de fé, participou num projeto cujo goal era definir, interpretar e implementar o conceito do Estado Islâmico nos tempos modernos. Quer dizer, a mulher está trabalhando, evidentemente, num projeto de implantar o Estado Islâmico, e esta é nomeada pelo Obama como sua conselheira em matéria de fé. Vai dizer que o Obama é cristão? Cristão, caralho, porra! A grande mídia aqui. Então, finalmente apareceu a realidade. A fraternidade islâmica está por trás não só de toda esta violentíssima rebelião no Egito, mas está por trás de rebeliões que estão estourando em vários outros países em torno, Tunísia, Iêmen, etc, etc. Enfim, isso aí é a grande revolução islâmica que está finalmente acontecendo depois de ter sido preparado durante décadas. E o objetivo é, evidentemente, livrar-se dos últimos governos islâmicos que são favoráveis aos Estados Unidos, o que tem boas relações com Israel. Então, trata-se de remover os últimos obstáculos, e se interpõe no caminho da formação, vamos dizer, do grande bloco islâmico unificado para o combate final contra o Ocidente. Então isso aí já está sendo preparado há muito tempo, só um cego não vê, e o mais bonito da história é que no Egito os Estados Unidos estão apoiando a rebelião, exatamente como aquele cretino do Jimmy Carter, nos anos 70, apoiou Isso foi antes do a Trump, Revolução pessoal? Iraniana, né? Então basta o pessoal vir com uma conversa de democracia e direitos humanos e está aí o pretexto, né, para apoiar comunistas e terroristas islâmicos, como fez o Jimmy Carter, dizendo que uma vez derrubado o Shah, se instalaria lá uma maravilhosa democracia de tipo ocidental, que se viu com a instalação de uma das ditaduras mais ferozes de todos os tempos. Teve gente que sofreu no tempo do Shah e que hoje tem saudade do Shah, em função do que veio depois. E no Egito será a mesma coisa. Quer dizer, nós vamos aqui instalar a democracia no Egito com eleições livres, imprensa livre, etc. Só quem não te conhece é que te compra. Quer dizer, o regime da fraternidade islâmica é sempre ditadura. É claro que vai haver uma feroz ditadura islâmica no Egito. E o Egito, que é um país de população enorme, talvez seja o país de maior população entre os vários países islâmicos, vai se tornar, então, mais uma peça integrada no mecanismo da grande guerra revolucionária islâmica, né? Esse Obama foi posto lá por gente que sabe que ele é inelegível, por gente que sabe que é uma situação ilegal, para forçar a crise constitucional e forçar a desmoralização do sistema. Uma vez no poder, o que ele vai fazer? Vai aplicar o esquema revolucionário do Saul Alinsky para destruir a economia, tá certo? E vai modificar a política internacional americana de modo a favorecer os inimigos. Então a famosa Primavera Árabe, que é essas rebeliões que estão espocando aqui ou ali, todas elas são coordenadas pela Fraternidade Islâmica, que é a entidade mais anti-americana que existe no mundo, e está fazendo isso com a ajuda do governo americano.
Então o Gaddafi, evidentemente, era um ditador filho da puta, mas acontece o seguinte, ele não fazia 40 anos que não fazia nada contra os Estados Unidos. Assim como Mubarak também. Então você tira, né, um ditador, vamos dizer, que é, em termos de política internacional, inofensivo, e coloca lá os seus inimigos, dizendo que você está promovendo a democracia. Aparece aqui o Obama dizendo, nós vamos destruir todos os tiranos do mundo. Não, você tira um tirano inócuo e põe lá um inimigo, dizendo que está promovendo a democracia. Ora, o que aconteceu na Líbia? Derrubaram o Gaddafi, no dia seguinte disseram, agora que é uma nação islâmica, está implantada a Sharia. Então você sabe que na Sharia, qualquer política não islâmica é proibida. E essa é a democracia que eles vão implantar. Daí o cara, o primeiro-ministro, ministro da Defesa da Inglaterra, que é esse nome, ele disse assim, isso mancha um pouco a reputação dos rebeldes. Mancha um pouco. E como? Vocês não deram dinheiro e armas, suporte militar para eles, para implantar a democracia? No dia seguinte eles fazem o contrário, você vai dizer que você fez isso por engano? Ora, meu Deus do céu. Não é engano. Isso é premeditado. Tá certo? Então, a Vera Árabe não era o que nós dissemos. Bem, tá bom, que já coloquei 4 áudios aqui do professor Olavo de Carvalho falando sobre isso, para que depois vocês tenham mais curiosidade de assistir com detalhes, né, as aulas do professor Olavo acerca disso. E não acredite de primeira, não. Vá assistindo os outros vídeos, vá lendo outros livros, a bibliografia é vasta e você precisa saber o que está acontecendo. Não veja esse pedido da Gleisi Hoffmann como uma mera apagação de mico numa TV muçulmana como a Al Jazeera. E não caia na narrativa do PT de que isso é apenas uma tentativa de expor ao mundo o que está acontecendo com o Lula. Não tenha nada a ver com muçulmanos. Lembre-se da taquia. Eles não irão declarar abertamente que eles estão de mãos dadas com os muçulmanos e que eles querem a destruição do Ocidente. Ô Alan, só para concluir o nosso raciocínio, vamos colocar a cereja no bolo. O general Yohei Mikhail Pachepa, né, que foi desertor lá do Serviço Secreto Soviético, escreveu no seu livro Desinformação que a KGB, serviço de espionagem russo da época da União Soviética, foi responsável pela criação de ninguém menos que a figura do senhor Yasser Arafat. É o maior terrorista muçulmano, propagador do terrorismo islâmico pelo mundo inteiro, né? Que foi beatificado aí pela mídia ocidental, né? E justamente esse livro que você tem em mãos aí mostra isto. Mostra o momento em que a KGB fundou esse movimento jihadista, terrorista muçulmano, como uma forma de combater os inimigos da União Soviética, que na época eles identificavam como os americanos, como os países sob uma esfera mais de influência mais capitalista, né? Que na verdade o terrorismo islâmico já existia, mas eles potencializaram, eles armaram, eles deram uma estrutura, deram inteligência, deram armamentos. Da noite pro dia, de onde você acha que o Hezbollah recebeu um monte de armamentos bélicos de alto alcance, de alto calibre, né? Os caras lá no deserto, morrendo de fome lá, de repente estão tudo com fuzil, com canhão, com bateria antiaérea. De onde saiu isso? Tá certo? Quer dizer, a Rússia armou essa turma aí e eles estão espalhando terror pelo mundo, que a Rússia, como disse Nossa Senhora nas aparições em Fátima, em 1917, espalharia seus erros pelo mundo, né? A Rússia espalharia seus erros pelo mundo, é o que disse Nossa Senhora. E quem eles acham que pode ajudar nesse processo de espalhar os erros pelo mundo, eles dão dinheiro, eles dão arma, eles armam com informações, com estratégias. Assim como a esquerda no Brasil armou o Comando Vermelho, né? Os bandidos, terroristas, traficantes lá do Rio de Janeiro foram armados pelos terroristas da esquerda. Então, em suma, pessoal, a esquerda só faz o que não presta, só espalha o que não presta pelo mundo inteiro, e a gente não pode achar que eles estão por baixo, que isso aí é desespero, que isso aí é jus esperneandi. Isso faz parte da estratégia ativa deles. E eles usam todos esses recursos, mas hora menos hora uma coisa funciona. Veja, o Lula não chegou na presidência. Então, não subestimemos nossos adversários, né? É isso aí, Dante. Eu acho que o nosso bate-papo já
já rendeu bastante, né? Já falamos aí o que deveria de ser falado. Eu gostaria só de abrir aqui as perguntas dos da nossa audiência aqui. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a todas as pessoas que nos doaram aqui no Superchat, que é de grande importância para nós, porque vocês sabem, vídeos como esse não serão monetizados, né? Então, quero agradecer aqui ao Wagner Souza. Tem gente desanimando. As pesquisas já estão justificando a fraude nas urnas. Ou votamos no papel, ou vamos morrer na praia. De fato, é preocupante essa questão das urnas, é de suma importância, né, Wagner? Obrigado aí pelo aviso. O Dácio também doou aqui no Superchat. A Adilis Lisboa estava agora mostrando o que a esquerda está fazendo ao meu irmão. E é triste ver que alguém tão próximo ainda está cego diante de tantas atrocidades feitas por esses canalhas. Adilis, realmente é duro, né? Peça muito a Deus, né? Nessas horas, quando os argumentos esgotam, quando a obliteração intelectual impera, nós só podemos contar com a ação divina, né? Não tem mais o que fazer. Marcos Paulo Sertori, Alan, vocês analisaram a nossa proposta para aumentar o alcance do Terça Livre utilizando os grupos de WhatsApp junto ao comércio? Estamos sim analisando isso aí. Eu não posso ver tudo, né? Mas o Paulo Henrique e o Torre já estão dando uma olhada nisso aí. Envia de novo mais um e-mail com o tópico, né? Botando isso no tópico e a nossa equipe irá entrar em contato com você sobre isso. O Bruno Japa pergunta: esta atitude da presidente do PT não seria um sinal verde para que terroristas startem, né, no sentido de iniciar ataques à população de bem aqui no Brasil, ataques terroristas no Brasil? O Bruno Japa pergunta, e também a Cleonice doou aqui pra gente. Eu conto muito com as curtidas e o compartilhamento de vocês nessa transmissão ao vivo, porque ela precisa estar em alta. Tá? É uma necessidade que nós temos de estar em alta. E aí, eu gostaria de, mais uma vez, né, repetir ao que a gente já falou aqui, mas respondendo ao Bruno Japa. Eu quero falar uma coisa, Dante, que é uma possibilidade. Eu não estou aqui fazendo papel de profeta, que eu não sou profeta, mas é uma possibilidade. A esquerda perdeu muito no campo político-eleitoral, né? Ela está em declínio, né, nas câmaras, né, de vereadores, ela está em declínio nas prefeituras, ela está em declínio nas assembleias legislativas, ela está em declínio no Congresso como um todo, né? Câmara Federal e Senado. Ora, se o Bolsonaro ganha e ele se torna presidente, o que resta para a esquerda senão usar dessa artimanha que está descrita de maneira detalhada no livro A Nova Era e a Revolução Cultural do professor Olavo de Carvalho? A estratégia de usar outros mecanismos, outros grupos, outras instituições para poder promover o caos. O que resta para a esquerda senão isso? Tanto é que o debate público, né? Porque o debate público, aqui eu quero até que o Dante explique um pouco sobre isso para vocês. O debate público não é o debate interno da esquerda. De jeito nenhum. Você precisa fazer essa distinção. O debate público, ele é para instigar o imaginário da militância, o caminho que elas devem seguir. Esse caminho que a militância esquerdista precisa seguir está no debate público, que é o discurso exotérico, né, que vai para fora. E o discurso esotérico, que é o discurso interno, aqui não tem nada a ver com esoterismo, tá? São dois termos para que vocês entendam o que está acontecendo. Então, o discurso interno da esquerda é um, o discurso exposto é outro. E o discurso exposto qual que é? Não, a gente precisa se unir, a gente está desunido, etc, etc. Mas no discurso interno, né, vamos atacar em várias frentes. E uma delas é, por exemplo, com protestos pró-Sharia, né, ou Sharia, né, como o professor Olavo pronunciou ali, uma revolução dizendo que os cristãos, eles são, como é que eles falam? Os cristãos estão sendo intolerantes. Olha essa foto aqui, você que chegou agora, ainda não estava assistindo antes, olha essa foto aqui. Essa foto foi um protesto em São Paulo que ocorreu sob, né,
o título de embargo a Israel pró-Palestina, né? Ou seja, um protesto pró-Palestina, um protesto de embargo a Israel com a bandeira do Estado Islâmico. Olha ali a bandeira do Estado Islâmico no rapaz que está segurando a bandeira da Palestina, a grande bandeira da Palestina atrás, e na mão a bandeira do Estado Islâmico. Isso foi um protesto em São Paulo, na Avenida Paulista. É claro que a Globo não ia mostrar isso para você, é claro que o SBT não ia mostrar isso para você, é claro que ninguém na Jovem Pan tem capacidade intelectual para abrir a boca sobre isso. Ninguém. Sabe que ninguém, desculpa, não é falta de respeito, é uma constatação de fatos. Hoje, na mídia brasileira, nós não temos ninguém na grande mídia para tratar desses assuntos de maneira concisa, clara e preocupante. Você vai ouvir todo mundo dizendo que isso é engraçadinho, que a esquerda está desesperada, que a Gleisi Hoffmann está fazendo um papelão. Você vai ver muita gente falando assim, que papelão, Gleisi Hoffmann, que papelão. Eles não têm ideia do que está acontecendo. Não têm ideia. Dante? Sim, exatamente. Não tem ideia. E o que acontece é o seguinte, Alan, a gente precisa frisar muito bem essa separação que você falou entre o que é externo, né, o que é para agitar militância, o que é para fazer a mídia repercutir, e esses debates internos. Debates internos, eles estão vendo, por que vamos chamar agora? Vamos chamar a Farc, vamos chamar a MST, vamos chamar o terrorista islâmico. O que nós podemos fazer para provocar caos e desordem? Eles vivem disso, eles vivem de provocar caos, vivem de instilar medo, vivem de instilar insegurança, né? E isso, existe uma interface disso com esses esquemas de especulação, né? Especulação política e financeira também. Porque vocês já viram como é enfatizado essas altas e quedas da Bolsa de Valores e tal. Justamente essa instabilidade, qualquer coisinha, né, com relação ao Lula, já cai a Bolsa, já sobe a Bolsa. Existe uma estratégia muito bem delimitada, e esses grandões, esses figurões, eles todos são amigos, todos eles se conversam. Entendeu? Então não duvido nada que essa prisão do Lula tenha sido um negócio assim de comum acordo. Não, ó Lula, você vai ter que ficar preso aí um mês pra gente poder dar um consolo pro povo, pra gente continuar roubando aqui, pra gente continuar sacaneando o povo, entendeu? Depois a gente te solta. Enfim, eles têm um outro nível de diálogo, tá entendendo? E o que a mídia passa pra frente, isso aí é como se fosse a migalha do banquete deles. Eles estão lá banqueteando na mesa deles, né? Aí nós somos os animais, cachorro, que vão lá e comem a migalha do que eles deixam cair. E eu tava pensando nisso hoje de manhã, Alan. Eu vejo hoje muito político aí que tá agora muito soberbo, né? Se achando aí grande solução e tal. Muitos políticos aí estão se achando a grande solução para o Brasil. E lá em 2014, 2015, quando o povo estava... Eles estavam pequenininhos, estavam mansinhos, né? Vinham perguntar as coisas pra gente, todos humildes. Agora não, já estão todos soberbos de novo. Então o que acontece? Acontece que o grande trabalho deles é para deixar o povo dormindo. Porque quando o povo acorda, sai pra rua e começa a exigir as coisas, aí o pessoal treme na base, né? Isso é muito diferente dos movimentos, eu tô falando povo de bem, é muito diferente desses movimentos artificiais, provocados por grupos terroristas, e isso o povo não gosta. Povo de verdade, povo que é povo. Eu tô falando, povo é quem trabalha, quem produz, quem é ordeiro pacífico. Isso é povo, né? Esses desordeiros, esses bandidos, terroristas do MST, do Jihad Islâmica, isso aí não é povo, isso aí é uma corja de vagabundos, né? De mercenários que trabalham justamente para implementar essa desordem. Então, existe essa discrepância. A gente tem que saber identificar de onde vem a informação. E outra, e como nós estudamos o tema, nós temos como saber o que eles vão fazer, nós temos como prever as estratégias deles. O nosso grande problema hoje, no meu ponto de vista, é o seguinte, é que, por piores que eles sejam, mais articulados que eles sejam, eles ainda têm quadros, eles ainda têm uma estratégia. E na direita não existe estratégia nem quadros. Os quadros nós temos que formar ainda, através de estudos, as pessoas têm que estudar, né? E a estratégia está também muito desconectada, muito. Eu acho que aqui o Terça Livre é um dos poucos canais, um dos poucos meios de se organizar isso, né? Por exemplo, não tem nenhuma outra mídia falando desse problema aí que aconteceu hoje, da Gleisi estar convocando terrorismo islâmico para a defesa do Lula. E o pessoal
tá desarticulado. Tem muita gente focada na política eleitoral, outros estão focados na Lava Jato. Isso tudo são pontinhos soltos, tá entendendo? São fragmentos. É preciso ter uma visão de conjunto. Essa visão de conjunto por exemplo, o Foro de São Paulo cumpre esse papel para a esquerda. Eles vão lá e debatem, eles estudam os temas, né? Por mais desajustados que estejam no momento, eles fazem esse esforço. Na direita eu não vejo isso sendo feito. Então, enquanto isso não for feito, eles sempre vão levar vantagem. Eles ainda estão na vantagem. Porque você vê quantos bilhões eles ainda têm nas mãos. Eles têm bilhões nas mãos ainda. Ah, mas perdeu a presidência. Perdeu a presidência, mas vamos ver. Quantas universidades eles têm aqui na palma da mão, ó. Universidade. Quantos milhões giram em torno dessas universidades? Reitores, professores, cursos, enfim. Quantos procuradores, promotores de justiça eles têm aqui na palma da mão, ó. Promotor de justiça, que ganha quantos? 40 mil por mês? Isso é dinheiro. Público. Ministério Público. Ministério Público. Quantos promotores do Ministério Público trabalham para a agenda esquerdista e não para o povo? Trabalham para implementar esse terrorismo institucionalizado. Quanto promotor trabalha para bandido, para livrar a cara de bandido? Quanto juiz trabalha para livrar a cara de bandido? Né? Isso nós temos que colocar nas contas. Essa turma toda aí, não é à toa que os militares, quando governaram o Brasil, mandaram prender promotor, juiz, advogado, professor universitário. Por quê? Porque são cânceres para a sociedade. Estão drenando recursos da sociedade para agir contra ela, para agir contra a ordem, para implementar a desordem. O comunismo é isso, né? É a organização do caos. Nós estamos reinventando a roda, né? E por que os militares perderam 64 a 84? Por que eles perderam as rédeas do país? Porque não fizeram a guerra cultural, que é o que nós estamos fazendo aqui. Né? Combater a esquerda em todos os campos da cultura. O pessoal acha que isso na política, na eleição, vai resolver. Não vai resolver, meus queridos. Não resolve nem a pau. Ô, né? Dante, façamos um exercício especulativo aqui agora. Bolsonaro ganha as eleições, torna-se presidente do Brasil, a direita vence na política eleitoral, e aí começam, por exemplo, primeiro, invasões de terra, né, ou alguma assertiva do MST. O Bolsonaro vai lá, responde de maneira peremptória, é chamado de extremista. Depois começam os vários processos de denúncias contra ele, porque ele é extremista, porque ele é racista, porque ele é homofóbico, porque ele é xenófobo. Então, óbvio, eu só estou falando aqui da narrativa, não dos fatos, né? E aí, Claro. de repente, sai a matéria, por exemplo, do Bolsonaro ao lado de um pastor ou de um padre ou de um bispo católico de verdade. E aí o Bolsonaro aí começa a ter, por exemplo, domínio da Sharia, né? Por exemplo, no Paraná. Quem que não sabe do poder que os muçulmanos têm hoje, por exemplo, na cidade ali que faz fronteira com o Paraguai? Fugiu o nome agora. Aqui tem a hidrelétrica. Itaipu, Foz do Iguaçu ali. Foz do Iguaçu. Quem não sabe do poder que os muçulmanos têm em Foz do Iguaçu? Quer ver? Eu vou colocar aqui agora, ó, Foz do Iguaçu, islamismo. Porque tem uma matéria que eu quero mostrar para vocês. Ó, Foz do Iguaçu, islamismo. Centro Cultural Beneficente Islâmico de Foz do Iguaçu, Mesquita Muçulmana, Sociedade Beneficente Muçulmana. Isso tudo foi o Google que já colocou aqui de cara. Aí você bota assim no Google, News, notícia. Comunidade árabe recebe homenagem na Assembleia Legislativa. Mesquita Omar Ibn Al-Khattab completa 35 anos. Luverdense anunciou... Não, cadê aqui? Obra muçulmana é traduzida e lançada em Foz do Iguaçu. Muçulmanos de Cidade do Leste inauguram mesquita. 0 hora. Show de luz e cor marca passagem do Ramadã em Foz do Iguaçu. Acadêmicos do UniOeste em Foz arrecadam móveis para a casa do migrante, que é ligadas aos muçulmanos.
E assim, outra matéria interessantíssima aqui. PCC e grupo extremista islâmico Hezbollah foram pegos pela Polícia Federal. Né? UNILA, né? Recebe inscrições... Essa UNILA aí, Alan, só fazer uma observação. Olha lá. Essa UNILA, eu lembro quando ela foi fundada pelo Lula. Eu lembro que eu vi os editais, concursos lá para professor, era tudo matérias desse tipo aí, né? Tem curso, por exemplo, de relações internacionais, tem um curso de integração da América Latina, um negócio totalmente voltado para a promoção da agenda esquerdista, essa universidade. Totalmente. E aí eu quero ler aqui. Sim, diga. Não, desculpa, acabei de interromper. Não, só queria pontuar que essa UNILA foi criada pelo Lula para funcionar como um polo de aglomeração desses movimentos de esquerda aí na fronteira. Eu lembro quando ela foi criada, eu li os editais, tudo. Aí aqui está aqui, ó. A UNILA recebe inscrições para curso de língua e cultura árabe. O projeto é uma ação conjunta com a Sociedade Beneficente Islâmica de Foz do Iguaçu. A UNILA, para quem não sabe, é uma Universidade Federal da Integração Latino-Americana. Tá? Então o projeto de extensão da UNILA, árabe, arabismo e islamismo na tríplice fronteira, recebe inscrições até o dia 30 de abril para o curso de língua árabe. As inscrições devem ser realizadas pelo Sistema Integrado de Gestão Acadêmica, de Atividades Acadêmicas, que pode ser acessado pelo link tal. No total são 60 vagas abertas a toda a comunidade e as aulas são gratuitas. Ou seja, isso na Universidade Federal da Integração Latino-Americana, criada pelo Lula para promover aí Imagina se você, Dante, imagina se o Bolsonaro, por exemplo, fala assim, olha, eu vou ajudar uma comunidade, uma universidade federal, para fazer uma promoção do estudo do hebraico e do latim para o estudo da Sagrada Escritura. Meu Deus do céu. Cai todo o Ministério Público, todo o STF, tudo, entendeu? É isso que eu quero que vocês entendam, né? Senso de proporção. Se o Lula faz isso, ninguém comenta, ninguém denuncia. Se você fala que isso é da estratégia da esquerda, vai todo mundo dizer que você é extremista, radical, que isso é teoria da conspiração, etc, etc. Mas imagine o contrário. Imagine que o Bolsonaro promova ajude, né, uma universidade, ou que ele não faça nada, que ele simplesmente permita, né, que se tenha um curso de extensão para o ensino do hebraico e do latim e do grego para o estudo das Sagradas Escrituras. Imagine se isso acontece. Então, vai vir como seria a matéria no dia seguinte? Uma Raquel Dodge da vida vai querer fechar a universidade. Sim. Você tá entendendo como é que é o negócio? Então, não é querer desanimar, não, mas essa guerra cultural é tremenda, pessoal. A guerra é cultural. Por quê? Porque as pessoas precisam entender o que está acontecendo. Para ver, por exemplo, por que nós temos que dosar? Pode até ter uma universidade que estude o Islã, beleza, mas não tem nenhuma que estude o cristianismo. Então fica uma coisa proporcional. E todas estudam o quê? Esquerdismo, Marcuse, Adorno, Horkheimer, Gramsci, tá certo? Lukács, Karl Marx, Engels, Hegel. Só esses filósofos que são revolucionários. Né? Não tem uma universidade, por exemplo, dedicada ao tomismo, São Tomás de Aquino, Santo Agostinho. Por quê? Eles querem promover a ordem. E num determinado momento, quando os chamados filantropos começaram a financiar as universidades, né, mundo afora, eles só financiam aquelas que propagam aquilo que eles permitem. Enfim, essa agenda de destruição da família, dos valores. Então, a situação é tenebrosa, sim. Fazer o quê? Nós vamos dourar a pílula, vamos dizer, tá tudo lindo, tudo maravilhoso. Porque o Bolsonaro é candidato. Beleza, mas é aquilo que nós estamos falando aqui. Vai ser muito fácil para eles tirarem o Bolsonaro sem acordar o povo culturalmente, sem termos uma militância organizada, uma estratégia delimitada, né, ocupação de espaços reais na sociedade, nas universidades, na mídia, na imprensa, nas escolas. Quem quer fazer isso? Todo mundo quer ficar escrevendo no Facebook só, né? É fácil escrever no Facebook. Agora, e aí? E aí agir na realidade? Ir lá na associação de bairro, ir lá na igreja, na paróquia, começar a discutir esses temas. Tomar um sindicato. Quem quer tomar um sindicato? A esquerda tomou todos os sindicatos na mão deles. Quem que se propõe aqui
Quem trabalha numa indústria que vai lá no sindicato. O Ronald Reagan fez isso, viu, Alan? Sim. Você sabia disso, né? Eu queria até falar sobre isso, porque as pessoas vão ouvir assim, o Tersali está falando de tomar o sindicato. Não, nós temos que acabar com os sindicatos. Sim, como é que você vai acabar com os sindicatos? Diz para mim como é que você vai acabar com os sindicatos. Ah, não, acaba com a verba do sindicato. Tá, o sindicato vai continuar existindo, vai continuar tendo lavagem cerebral. E aí, o que você vai fazer? Tem que dominar cada espaço, cada cubículo. Não estamos dizendo aqui que não adianta eleger o Bolsonaro e com um discurso desanimador. Não, nós estamos animando vocês a fazerem mais. Tem que fazer muito mais do que eleger o Bolsonaro. Além. Vamos eleger. Tem que eleger o Bolsonaro e você como presidente do sindicato dos professores, por exemplo. Pô. Sim, exatamente. Nós estamos enfatizando o todo que precisa ser feito. Né? Elege Bolsonaro, elege os deputados federais, elege os deputados estaduais, começa a agir no seu bairro, começa a agir na sua cidade, começa a ter influência onde você mora, isso é importantíssimo, né? E começar a mudar a cabeça dos professores. Né? Levem matérias, né? Imprime a matériazinha, vá lá numa livraria, numa papelaria, se você não tem impressora, vá lá numa papelariazinha, custa 20 centavos, 30 centavos, vá lá e imprime a matéria. Odebrecht envia durante 20 anos $100 mil para as Farc, e vai lá e mostra o teu professor, fala assim, professor, olha aqui, ó, tá aqui, ó, a Polícia Federal pegou. Não é mais o professor Olavo de Carvalho falando como professor, etc. Não, isso aqui é fato. Tá aqui, ó, a Polícia Federal pegou os caras. O que o Odebrecht tinha a ver com as Farc? Foi o PT. Imprime, começa a influenciar as pessoas, começa a mostrar os fatos. Agora, óbvio, se alguém diante dos fatos fica dizendo, não, isso é tudo teoria da conspiração, você, óbvio, parte mesmo para desmoralizar essa pessoa. É um retardado. Não tem jeito, Alan, é uma questão lógica, sabe? Uma questão lógica. Veja, eu falei do Ronald Reagan, ele tomou o sindicato dos atores de Hollywood. Foi eleito presidente lá, mas fez um trabalho fodido para tomar esse sindicato. Como sindicato, ele passou a ser porta-voz dos atores. Era um sindicato poderosíssimo, estava na mão de comunista. Sabe o que ele fez? Foi lá e denunciou todos os comunistas lá em Washington, a comissão lá de investigação contra o comunismo, né, daquele senador, o McCarthy, né? Ele foi lá e falou, não, esse cara é comunista, ele tem ligação com o KGB, com não sei o que lá. Isso ele fez lá na década de 40, meus amigos. Desculpa, na década de 30. Na década de 30 ele tomou o sindicato, na década de 40 ele foi lá e depois essa comissão. Sabe quando que ele foi eleito presidente? 1980. O cara começou a ocupar sindicato 50 anos antes de ser eleito presidente. Você tá entendendo? Não, e o mais interessante, eu vou repetir uma coisa que eu já falei aqui no Terça Livre, o Ronald Reagan, que foi do Partido Democrata, ele entendia bem como funcionava os democratas, e ele, uma vez, estava num jogo de futebol americano, American Football, que não é o soccer, né, não é o nosso futebol, e quem estava lá assistindo o jogo? John Lennon. E John Lennon foi conversar com ele. Nessa época, o John Lennon estava já de cabelos cortados, já estava mudando a sua postura, mesmo que com as suas músicas revolucionárias, o John Lennon estava pendendo a ter um pensamento mais conservador e mais de direita. O John Lennon chegou a falar com o seu assessor, todas essas informações nós só temos porque o assessor do John Lennon reclamou disso numa biografia que ele fez do próprio John Lennon. Então ele lamenta que o John Lennon tenha conhecido o Ronald Reagan, que o John Lennon estava mudando a sua mentalidade, declarou apoio a Margaret Thatcher, estava disposto a declarar apoio ao Ronald Reagan, e meses depois, de repente, do nada, um fã matou o John Lennon. Um fã, né? Um fã matou o John Lennon. Assim como tentaram matar o Reagan, né? Sim. Em 1981. Então, assim... o Lennon foi em 1980, o Reagan em 1981, não conseguiram matá-lo, e o Papa João Paulo II em 1983. Muita coincidência, né? Muita coincidência. Nós sabemos muito bem de onde que veio. É tudo teoria da conspiração, né? Tudo teoria da conspiração, né? Mas é isso, pessoal. Estamos chegando ao fim do nosso programa. Muito obrigado a todos que curtiram, compartilharam. Eu conto com vocês que esse vídeo precisa estar em alta. Infelizmente, o YouTube tem um público vasto,
né? Tem espaço para todo mundo, mas nós precisamos deixar esta informação preciosa em alta, acima de BBB, acima de gente que se vestiu de roupa de La Casa de Papel e coisa do tipo. A gente precisa colocar esse tipo de informação em alta. Eu conto com você, com a sua curtida. Você vai ali, curte o vídeo, compartilha, não esqueça de fazer isso, né? E divulgue esse canal, inscreva-se. E a direita está sim dominando esse espaço aqui no YouTube, é de suma importância. Nós contamos com o seu apoio. Dante, mais uma vez, muito obrigado. Deus abençoe sua esposa, seus filhinhos, né? Que a gravidez possa ser maravilhosa, né? Esse finalzinho aí. Eu tava com medo do Dante estar ao vivo comigo, daqui a pouco a esposa começa a falar, vai ter que ir pro hospital. Sair pro hospital, tô nessa vibe. Porque aqui não tem essa galerinha que não tem família, que fica gastando tempo na internet ofendendo a esposa dos outros, não. Aqui são pais de famílias preocupados com a formação intelectual do Brasil e com o futuro do nosso país, né? Então, Exatamente, a gente está fazendo isso pelos nossos filhos e netos, não é nem por nós, né? Sim, sem dúvida. Então, mais uma vez, muito obrigado, Dante, e a todos vocês que nos assistiram até agora, né? Mais uma vez, não esqueça de curtir e compartilhar. Deus abençoe a todos, não esqueça, hoje à noite tem boletim da noite, às 8 horas em ponto, e nós contamos com a sua presença aqui. Até a próxima. Okay. Tchau, obrigado, Alan, obrigado a todos os telespectadores, um grande abraço. Valeu, tchau, tchau.